O desafio de amar, dia 17. O amor traz intimidade. Provérbios 17, versículo 9 diz assim: Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Podemos ser próximos de um amigo que conhecemos desde criança ou desde os dias da faculdade. Podemos ser próximos a um irmão ou irmã dos nossos pais ou de um primo que tem aproximadamente a mesma idade que nós. Mas nada se compara à proximidade existente entre um marido e uma esposa. O casamento é o relacionamento mais íntimo do ser humano, no emocional, físico e espiritual. Por isso, necessitamos tanto dele e da sua formosura. Ansiamos por um amigo íntimo com quem possamos abrir o coração, um companheiro seguro e leal que nos entenda de verdade. Alguém que conheça nossos segredos mais íntimos e ainda assim nos aceite. A intimidade poderia ser descrita como ser completamente conhecido e amado. Mas, tristemente, falta em muitos casamentos a intimidade, a qual Deus deseja contemplar entre os cônjuges. Porque nessa grande bênção também jaz seu maior perigo. Alguém que nos conhece a fundo pode nos amar com uma profundidade que jamais imaginamos, ou nos odiar de maneira tal que nunca nos recuperaremos de todo. São o fogo e temor do casamento. Por isso, para que a intimidade floresça, é fundamental criar um espaço seguro para que os cônjuges possam abrir o coração. O que você tem experimentado mais hoje no seu lar? É um livro aberto ou é uma sepultura cerrada? Quando vocês falam sobre verdade? Quando compartilham seus segredos? O seu cônjuge diria que você o faz sentir-se seguro ou assustado. Em especial, se tem ressentimento mútuo do passado, o mais provável é que sejam reservados e fujam da intimidade. Se o lar não é considerado um lugar de segurança, os dois serão tentados a buscá-la em qualquer outro lugar. Talvez em uma outra pessoa, iniciando um relacionamento que ou flerta com o adultério ou realmente entra nele. Talvez possamos buscar o conforto no trabalho ou em atividades ao ar livre, algo que nos separa parcialmente da intimidade, mas também nos mantém próximo às pessoas que nos respeitam e nos aceitam. Qualquer que seja a sua situação, o amor pode ajudá-lo a redescobrir a intimidade com seu cônjuge. A Bíblia diz: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. 1 João, capítulo 4, versículo 18. O marido ou a esposa não deve se sentir pressionado a ser perfeito para que receba aprovação. Ele ou ela não deve pisar em ovos com medo de fazer algo que desagradará ao outro, justamente quando deveria se sentir confortável andando com seus próprios pés. Liberdade deve ser a atmosfera do casamento, como Adão e Eva no jardim. A proximidade deve intensificar somente a intimidade. Estar nu e não se envergonhar deve existir na mesma frase em seu casamento, fisicamente e emocionalmente. Gênesis 2, versículo 25. Evidentemente, esse é um território delicado. O casamento descarrega a bagagem da outra pessoa na sua vida e a sua na dela. Os dois têm motivos para ficarem constrangidos porque tiveram muitas coisas pessoais reveladas a um outro ser humano. Mas essa é sua oportunidade de proteger todas essas informações particulares sobre ele no abraço protetor do seu amor e de prometer ser o que mais pode ajudá-lo a lidar com isso. Alguns desses segredos precisam de correção. Então, podemos ser agentes de cura e restauração, não discursando, não criticando, mas ouvindo com amor e oferecendo apoio. Alguns desses segredos só precisam ser aceitos. Eles são parte do caráter e da história da pessoa. E embora essas questões não sejam muito agradáveis de se lidar, elas sempre vão exigir um toque delicado. Em ambos os casos, somente você possui o poder de rejeitar o seu cônjuge por causa disto ou convidá-lo a entrar, com os seus defeitos e tudo mais. Eles irão reconhecer que estão em um lugar seguro
onde são livres para cometer erros ou irão se recolher para si e se afastar, emocionalmente e fisicamente, de você e talvez para sempre. Amá-lo bem deve ser o trabalho de toda a sua vida. Pense nisso desse modo. Ninguém o conhece tão bem como Deus, aquele que o formou. O autor do Salmo 139 estava certo quando disse: Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Salmo 139, versículos 2 a 4. E ainda assim, Deus, que conhece até os segredos que escondemos de nós mesmos, nos ama tão profundamente que não podemos ao menos medir. Quanto mais nós, pessoas imperfeitas, devemos estender a mão a nossos cônjuges em graça e entendimento, aceitando-os por quem são e assegurando-os que seus segredos estão seguros. Talvez essa seja uma área onde você falhou no passado. Se aconteceu assim, não espere que seu cônjuge lhe dê imediatamente acesso livre ao coração dele. Você deve iniciar reconstruindo a confiança. O próprio Jesus é descrito como aquele que não invade a vida das pessoas, mas que permanece à porta e bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. A realidade da intimidade sempre leva tempo para se desenvolver, especialmente depois de ser comprometida. Mas seu compromisso de restabelecê-la pode começar hoje, para qualquer que esteja disposto a aceitar o desafio. Desafio de hoje. Comece a desenvolver intimidade emocional com seu cônjuge. Decida guardar os segredos do seu cônjuge, ao menos que seja perigoso para ele ou para você, e orar por ele. Fale com seu esposo ou esposa e ouça com aceitação e coração aberto. Faça com que ele ou ela se sinta seguro. Anote no seu caderno quando o desafio de hoje estiver completo e qual foi a reação do seu cônjuge. Quanto mais seguro alguém se sente, mais provável será que abrirá o seu coração. Responda no seu caderno: como tem sido essa realidade em seu casamento até agora? Quão difícil é para você se conter em fazer uma crítica ou algo parecido? O que você aprendeu sobre o seu cônjuge hoje simplesmente ao ouvi-lo? Inscreva-se no canal, aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos e nos vemos no próximo capítulo de O Desafio de Amar. Até lá!